capítulo 4, versículo 1. Glorificado seja Deus. João 4, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, e sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, e tu pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio dele, e de seus filhos e do seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Jesus, dai-me desta água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora que vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim os adorem. Amém? Ele se assentando e glorificando a Deus. Glória a Deus. Vamos estar falando sobre a palavra da mulher samaritana. A parábola que Jesus chega e pede água para uma mulher. A palavra aonde aquela mulher se situava na cidade de Samaria, ali aonde Jacó fez um poço e deu de herança para José, para os filhos de José e para os descendentes dele. E a palavra começa bem clara, mas antes de nós chegarmos ao ponto, nós vamos saber por que os judeus e os samaritanos não se entendiam. Sendo que, se nós estudarmos e formos mais aprofundados, nós vamos saber que os judeus e samaritanos, eles eram da mesma raça. Todos eles eram descendentes dos judeus antigos, descendente de Jacó, descendente de Isaac, descendente de Abraão. Mas com o decorrer do tempo, aconteceu que os judeus, como até hoje,
para eles é de suma importância, importância total, que eles se relacionem apenas entre eles, ou seja, que eles namorem, que eles noivem, que eles casem entre eles. Judeu tem que casar com judia. Mas só que teve uma exceção lá com os samaritanos, que alguns judeus ali, eles tinham que se relacionar com outro tipo de povo, e ali gerou os samaritanos, aqueles que pelos judeus eram considerados estrangeiros na terra, porque eles eram misturados, não é? Assim como o mulato é uma mistura, o caboclo é uma mistura, o nicei, o sansei é uma mistura de raças. Mas hoje nós estamos numa situação que acaba sendo normal, principalmente aqui no Brasil. Mas tem lugares que isso se trata como fosse até meio parecido com uma abominação. E até nos tempos de hoje existem lugares assim. Existem situações assim. Quer ver? Os japoneses eles vivem reclamando que não tem mulher para casar. Tem um monte de japoneses lá procurando mulher e não tem. E as que são solteiras não querem casar também, porque elas perdem todos os seus direitos civis, todos os seus direitos de trabalho, de ganhar o seu salário, tudo elas perdem. Mas só que no país vizinho, que é a China, está sobrando mulher lá. E a diferença deles não é muito, tudo por o olhinho rasgado, tudo da raça amarela também, mas só que eles não se misturam. Eles acham uma abominação. Até hoje, por exemplo, o japonês casar com uma chinesa. Isso é os japoneses de raiz, aqueles que moram lá no Japão, aqueles que seguem as tradições orientais. Não estou falando japonês aqui do Brasil, que aqui se junta com o brasileiro, e aí nasce os sanseis, niseis, eu não sei qual que é neto, qual que é filho direito. Mas o que acontece? Lá no Japão, eles não se relacionam. Eles ficam lá, morrem solteiros, velhos e solteiros. Mas não se relaciona nem com coreanos, nem com chineses e nem com filipinos. Eles não se relacionam. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil já é livre, né? É uma mistura de raças, e isso já virou uma coisa normal, uma situação normal, tranquilo, né? E o que acontece? Lá na Judéia também é assim. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos porque consideravam eles uma abominação. Não, eles são misturados. Porque o maior problema não era só eles serem misturados, mas além de misturar as raças, eles misturaram também as suas crenças. Entende? E os samaritanos, eles não adoravam apenas Deus, mas eles adoravam outros deuses também. Era uma misturada danada, não é? E ali os judeus não aceitavam. Aí de repente chega Jesus e começa a dar atenção para aqueles samaritanos. E ali que os judeus começaram muitas vezes a perder a paciência, porque Jesus ouvia os samaritanos. Jesus em parábolas citava os samaritanos. Sabe por quê? Porque eles eram filhos do mesmo pai. Eles eram descendentes de Abraão. Tinham mistura sim, mas mesmo assim eram descendentes de Abraão. Eles moravam ali. Eles moravam junto com os judeus, mas não se conversavam. Imagine você sendo um pai e olhar uma situação de você ver dois filhos não se conversando dentro de casa. Ia ficar uma situação chata. E você queria o quê? Você iria intervir muitas vezes para tentar unir. E era isso que Jesus estava tentando fazer. Fazer que os judeus parassem de olhar reto e viessem olhar para os seus irmãos do lado. Como é que os judeus iriam aceitar o Evangelho, aceitar a salvação, aceitar que a sua religião judia viesse ir para os gentios que moravam em cidades bem mais longe, como Roma, como na Grécia, em Filipos, na Tessalônica, ou outros lugares, sendo que eles não aceitavam nem os estrangeiros, que para eles eram estrangeiros, mas eram irmãos de sangue, que moravam do lado, que passavam na frente deles.
que bebia no mesmo poço. Como? E muitas vezes acontece isso no nosso meio. Como nós muitas vezes queremos ganhar a cidade, o mundo, o país, se mesmo, dizendo que às vezes nós não conseguimos ganhar nem o nosso vizinho, que está do lado, que passa na frente da nossa casa, que olha a nossa casa muitas vezes quando nós viajamos, que nos cumprimentam todo dia. E ali a gente começa a pensar nos africanos da África que estão passando fome. Começamos a pensar lá na Arábia Saudita, lá na Coreia do Norte, e o nosso vizinho do lado está morrendo. O nosso vizinho do lado está sem caminho, porque os samaritanos eram os filhos dos judeus, mas eles estavam fora do caminho. E o seu vizinho, meus irmãos, o seu familiar, eles podem estar fora do caminho, mas ele ainda faz parte da tua vida. Glória a Deus. Ele ainda faz parte da tua vida. E segue nós apenas instruir o caminho da verdade. Aleluia. E é isso que Jesus queria no meio dos samaritanos, que os judeus viessem instruí-los eles para a verdade. E quando Jesus viu aquela samaritana, você acha que eles não sabiam que era samaritana? Meus irmãos, eles conheciam. Eles conheciam. Assim como aqui, talvez alguém da raça ariana, bem branquinho, olha para mim e fala: não, eu conheço esse cara aí, ele é meio mestiço. Os judeus também conheciam quando eram samaritanos, pelas vestes, pelo jeito de conversar, talvez pela cor, pelo jeito do cabelo, conheciam porque eram diferentes. Então quando Jesus olhou aquela mulher, ele sabia bem que ele estava falando com uma samaritana. Mas aí que ele fez questão de ir. Aí que ele fez questão de ir para poder falar com ela. E nas nossas vidas, muitas vezes, meus irmãos, que nem nós vemos um irmão ali, vamos colocar um exemplo bem claro, que nós estamos tendo que conviver diariamente, uma coisa normal, está ficando, embora a Bíblia não diz que é normal, mas nos olhos humanos é normal, é alguém homossexual. A gente sabe que é, a gente vê que é. Muitas vezes quando a gente vê que é, a gente vira e vai pelo outro lado da calçada. Isso aí é a mesma coisa que os judeus faziam com os samaritanos. Eles viam que era um samaritano, eles cruzavam do outro lado para não passar nem de frente. E muitas vezes não é só homossexual, muitas vezes é prostituta, muitas vezes são drogados, muitas vezes são católicos, né? Olham, passam, eu vou para o outro lado da rua. Corre o risco até de ser atropelado, mas passar na frente de um desses eu não passo. Você pensa que não acontece isso, meus irmãos? Acontece. Acontece muito disso. Porque muitas vezes as pessoas estão aqui dentro, adorando ao Senhor, e eles se cobrem numa cúpula. Parecendo a cúpula que pregava lá o Davi Miranda, lembra? Eles se cobrem e falam: não chegue perto de mim, porque a minha parte está feita. Eu estou salvo, eu estou aqui para adorar. E eles, não é problema meu. É assim que acontece. Uma vez eu conversei com um rapaz que trabalhava comigo, uma certa região aí. Muitas vezes a gente fala que eles são primos nossos, né? Não precisa falar porque a gente já conhece. E ele chegou e falou: se o homossexual, a prostituta não quer ir para a igreja, é problema dele, não é meu, eu já estou salvo mesmo. Entendeu como é que funciona? Eu não me relaciono, não chego nem perto, porque eu já estou na presença de Deus, ele é problema dele. E é isso que ensina muitas vezes os lugares santos, os lugares de adoração. E é isso que está me ensinando a religião judia, vindo do Pentateuco,
vindo ali das leis entregues a Moisés, vindo do livro de Levítico, era isso que estava ensinando. Se o samaritano é misturado, é problema dele. É meu irmão? Não é? É problema dele. É só metade mesmo, não é puro. E ali Jesus veio para esse propósito. Ele insistia em colocar samaritanos no meio do povo judeu. Mas por que Jesus fazia isso? Jesus ele fazia isso porque ele já estava preparando o povo judeu. Estava preparando que o problema deles, se eles estavam achando que o problema era os samaritanos aceitar a mesma crença deles e dividir o céu que eles tantos queriam com eles, era um problemão, né, de dividir a Judéia, né, com eles, passar na frente do samaritano. Imagine no céu. Imagine o problema não era só o samaritano, algumas milhares de pessoas que tinham naquele lugar, mas sim os milhões de pessoas que eram gentios, que iriam ter que dividir com ele a adoração do seu Deus. Aí os judeus teriam que se preocupar, mas Jesus já estava preparando o povo para poder receber. Em todo momento Jesus já prepara. Jesus prepara a igreja. Olha só o que eu estou falando. Jesus prepara a igreja, essa igreja aqui com qualquer uma, para poder receber qualquer um que entrar neste lugar. Glória a Deus. Não receber com indiferença, falando, tudo bem, entrou, mas nem vou ligar para ele. Não, é receber com amor. É receber da mesma maneira que você foi recebido quando você entrou dessa porta para dentro. Glória a Deus. Não importa se ele tem brinco na orelha, não importa se ele tem 150 piercing no rosto, não importa as vestes que ele veste, não importa se é um povo nômade que é cigano, não importa. Vai entrar nessa porta e nós vamos ter que aceitar, porque foi Jesus que escolheu. Cada um que entra nessa porta, muitas vezes talvez não agradando nossos olhos, nós temos que aceitar porque foi Jesus que trouxe. Glória a Deus. Cada um. E muitas vezes você com essa veste, achando que é uma veste ideal para estar numa igreja, se você for num lugar mais rígido, eles vão olhar para você e vão falar assim: misericórdia. É assim que acontece. Então quer dizer, meus irmãos, se você não quer ser tratado dessa maneira ali, então não trate ninguém dessa maneira cá, porque é isso que acontece. E ali Jesus chega para aquela mulher e conversa com ela. Aí a primeira coisa que aquela mulher chega e fala: tu sabe com que você está falando? Você está falando com uma samaritana. Você não pode falar com uma samaritana. Você não pode falar com uma samaritana. E quantas vezes nós nos colocamos que nós não podemos falar com pessoas do mundo? Você pode falar com pessoas do mundo? Você pode? Lógico que pode. Você não pode comer no mesmo prato. Estou falando para você não dividir uma coxinha com ele, não, tá? Comer no mesmo prato é você seguir as suas tradições e os seus conceitos. Você não pode dividir com ele, mas se você pode conversar com ele, você pode. Glória a Deus. Que você pode dar um abraço nele, você pode. Que você pode cumprimentar, até com a paz do Senhor você pode. Pastor, você está maluco? Os irmãos, falar do Senhor, fala para nós cumprimentarmos todos nós, os irmãos. Eles são irmãos. Glória a Deus. Senão a gente vai estar no meio dos judeus ali que não cumprimentavam os samaritanos. Sabia que tem gente que cumprimenta os irmãos só daqui? Se estiver em outro lugar, não cumprimenta. Se for, e principalmente muitas vezes se não for cristão, aí mesmo que chega nessa parte do cumprimento mesmo. Começa a fazer aquelas panelinhas, no trabalho, aquelas panelinhas na escola, aquelas panelinhas em todo lugar. Não, eu só converso com o vizinho do lado direito porque ele é crente. Eita, crente. Mas do lado esquerdo não, misericórdia. Você viu lá, ele escuta funk. Quando eu coloco comida, ele coloca lá para descer até o chão. Ali eu não chego, não. Até rima, né? Ali eu não chego, não. Ele escuta, vai descendo até o chão.
Mas Jesus, ele não veio para isso. Meu Deus. Se Jesus estivesse no tempo de hoje, você acha que ele não passava na frente de alguém que desce até o chão e não ia conversar? Você acha que ele não iria ministrar a palavra dele para alguém ali que tivesse a mão virada para baixo? Não é? Alguma mulher que tenha o mesmo gosto que um homem, vamos supor assim, você acha que Jesus não chegaria? Muitas vezes as pessoas falam, não chegaria. Não é? Aquela drag queen ainda, né? Jesus não chegaria. Meus irmãos, o povo mais abominado no meio de Israel, no meio da Judéia, eram os samaritanos, que comiam ali do mesmo prato, bebiam da água do mesmo poço. Jesus foi até eles e conversar. Por que ele não iria fazer da mesma maneira? Qual que é o povo mais abominável aos seus olhos? Homossexual? Prostitutas? Adúlteros? Drogados? Qual que é? Qual que você acha que é o pior? Cada um sabe. Não, aquele é ruim, mas aquele é piorzinho, né? Não, tem? Acho que tem, não é? Não, se meu filho fosse isso, não aceitava. Mas se fosse o outro, era pior ainda. Tem. Pense nesse povo. Aí pense se Jesus não iria lá falar com ele. Falaria. Porque Jesus foi falar com uma mulher samaritana. Glória a Deus. Engraçado que a mulher se sentiu maravilhada e contrariada. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas se sentem contrariadas quando vai alguém, como um pastor, como um obreiro, conversar com elas. Chega e fala, o que esse cara quer falar comigo? Porque todos ali da mesma raça, né, vamos supor, da mesma raça dele, não olha nem da minha cara. Agora ele vem lá e vem falar comigo. Meus irmãos, quando você faz a diferença, as pessoas se maravilham, falam, deixa eu me beliscar. Deixa eu me beliscar. É assim que aquela mulher se sentiu. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem está falando? Você está falando com uma samaritana. E ainda Jesus foi bem mais ainda além. Porque além de falar com uma samaritana, ele pediu um favor para uma samaritana. Ele pediu um favor para uma samaritana. Mas muitas vezes nós pedimos um favor para uma pessoa assim por interesse. Mas Jesus não tinha interesse nenhum, porque Jesus podia muito bem pegar aquela água e beber. Mas o interesse dele era que aquela mulher viesse se conscientizar do seu pecado. Amém, glória a Deus. Esse é o interesse que Jesus procurou. E ele foi lá. E chegou e falou, pega um pouco de água para mim. E aquela mulher falou que estava difícil ficar naquela água. E ali Jesus ofereceu outro tipo de água para ela. Quando Jesus começou a falar sobre ele, aquela mulher chegou e por acaso você é maior do que aquele que foi Jacó, que nos deu esse poço de água como herança? Porque é importante a água naquele tempo. Onde tivesse um povo era um lugar, onde tivesse um poço era um lugar abençoado. Então a importância de Jacó era enorme, de ter deixado para os samaritanos aquele poço como herança. Então os samaritanos consideravam Jacó, quando chegaram naquele poço, um lugar santo. Não, aquele é um lugar santo. Jacó fez esse poço para nós. E ali ela chegou e falou, por acaso tu é tão mais importante do que Jacó que fez esse poço? E Jesus olhou bem nos olhos daquela mulher e falou, a água deste poço que tu beber, certamente tu terás sede. Mas a água que eu te der, nunca mais tu terás sede, porque é a água que te dará a vida eterna. Amém, glória a Deus. Meia contrariada. E ali ela começou. Engraçado, todo mundo, até com a samaritana que não tinha tanto conhecimento, foi confrontar, né? Vamos ver o que esse cara tem para me oferecer. Todo mundo que Jesus se aproximava, muitas vezes se confrontava também. E ali chegou e falou para Jesus:
por acaso, sendo que aqui foi dado como lugar de oração neste monte, nesta cidade, aqui em Samaria, é mais por acaso é aqui ou lá em Israel, em Jerusalém, que é para adorar, sendo que Jacó adorou a Deus aqui neste monte. E Jesus chegou e falou: nem em Jerusalém, nem aqui, nem em lugar nenhum, porque vocês não sabem adorar, porque adoram como fosse misturado. Adora a Deus de maneira errada, com misturas, ou seja, vocês não sabem nem quem estão adorando, nem aqui onde Jacó passou, e nem se vocês fossem para Jerusalém, vocês saberiam adorar, porque vocês misturam as crenças. Jesus era sábio com palavras, ele não agredia. Quando ele falava, as pessoas entendiam. É assim que nós temos que buscar sabedoria. Sabedoria para falar a palavra na hora certa. Não é chegar ali, por exemplo, numa prostituta e chegar e falar: você está errada, você vai para o inferno, você vai queimar nos quintos. Não. Você conversa, você chega e dá atenção, para depois chegar e mostrar o caminho da verdade e a vida, para mostrar o caminho do Senhor, para mostrar aquilo que ela faz de errado. Porque Jesus, quando falou isso, que eles não sabiam adorar, aquela mulher naquele momento, seu coração já se converteu. E quando ela se converteu naquele momento, Jesus já sentiu que ela se converteu ali naquela palavra. E Jesus já foi mais longe ainda. Não apenas os pecados que aquela mulher citava, dos samaritanos todos que eram adorar a outros deuses. Mas Jesus ali foi no ponto-chave. Começou a falar: agora é hora de falar de você. Quando Jesus chega e vê que aquela mulher estava com o coração aberto para receber a verdadeira palavra, Jesus chega bem para ela e fala: vai lá buscar o seu marido para poder ouvir. Glória a Deus. Vai lá buscar o seu marido para poder beber dessa água. Glória a Deus. Aí saiu da boca daquela mulher os seus erros. Os erros que não eram de samaritanos coletivos, mas o seu erro, que foi falar: eu não tenho marido. Aí Jesus chegou e falou: certamente, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é mais, não te pertence. Jesus, ele vai no ponto-chave. Essa palavra começa a ensinar o momento que a pessoa chega e não se converte na hora. O momento que a pessoa chega e começa a ser moldado. Jesus, ele foi moldando aquela mulher, foi moldando, até onde chegou ali no ponto-chave, de chegar e falar que ela era uma mulher adúltera, que ela era uma mulher que teve 5 maridos e o que ela estava lá era de outra. E aquela mulher ali realmente se converteu. Glória a Deus. E é assim que acontece. Muitas vezes nós trazemos um samaritano para cá, e nós achamos que na hora, na primeira palavra que o pastor solta, o missionário, o diácono, o evangelista solta, ele já tem que sair chorando, rolando aqui em lágrimas, caindo de joelho e gritando: Jesus me libertou. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes tem que esperar o tempo, até o Senhor chegar no ponto-chave. Até o Senhor chegar no ponto-chave. E você reparou que tudo que Jesus falava, em nenhum momento ele a condenou diretamente? Ele apenas falava e ela mesma se condenava. Ela mesma se colocava em situação de samaritana, que era um povo misturado. Quando Jesus chegou até a ela mesma se colocou em situação de samaritana, quando Jesus pediu água para ela. Ela mesma se colocou em condição de samaritana que adorava outros deuses, quando falou para Jesus ali que eles adoravam a Deus aonde Jacó adoravam, e os judeus ali na Judéia. E o que acontece? Ela mesma se condenou. Quando Jesus chegou e falou: nem na Judéia, nem aqui vocês adoram certo. Jesus convence. Cada erro das nossas vidas Jesus convence. Não é só o samaritano lá fora que nós trazemos, mas é nós.
Porque nós também erramos. Nós também cometemos erros. Nós também temos os nossos deslizes. Nós erramos demais. E muitas vezes as pessoas apontam para nós e nós ficamos chateados, nós ficamos ofendidos, nós ficamos contrariados. E muitas vezes, na maioria das vezes, ali eu não volto, ali eu não vou mais, porque veio uma palavra dura, porque veio uma palavra que veio diretamente ao meu erro. Mas Jesus não. Ele toca na hora certa, no momento certo. E quando realmente é Jesus que fala, é Jesus que revela, as pessoas não se ofendem. Mas também só não se ofende aquele que tem vontade de ouvir Jesus. Porque aquela mulher no começo não estava muito interessada em ouvir Jesus, porque achava que ele era um normal. Mas depois que ele abriu os seus ouvidos para a palavra de salvação que Jesus tinha para ela, o seu coração começou a mudar. Aquela mulher foi soltando cada erro do teu povo, cada erro dos seus descendentes, cada erro dos seus familiares, cada erro do povo que ela vivia junto e bebia daquela água, daquele poço, até chegar no erro que ela realmente cometia. E na nossa vida também é diferente dentro da igreja. Muitas vezes nós vemos os erros dos nossos irmãos e vemos sendo corrigidos. Muitas vezes vemos o erro daqueles que adoram no mesmo dia que nós adoramos, aqueles que dividem o mesmo ministério que nós estamos participando, aqueles que dividem a mesma obra que nós fazemos, e nós vemos muitas vezes repreendidos. Aí nós começamos a ficar com aquela bandeirinha, falando, não é comigo, não é comigo, foi com ele, foi com ele, foi com ele, foi com ele. Mas uma hora, meus irmãos, Jesus chega e fala, agora é com você. Glória a Deus. Agora é com você. E para aquela mulher foi assim. Ei, cadê o seu marido? E Jesus chega para você nesta noite e fala, ei, cadê isso? Ei, cadê aquilo? Ei, por que tu fez isso? Por que tu faz isso? Por que você não faz isso? Por que você não deixa de fazer isso? Por que você deixa de fazer? Jesus sabe cada um de nós. Glória a Deus. Jesus sabe o ponto de samaritano que cada um nós temos. Está entendendo? Muitas vezes achamos que samaritanos são os que estão lá fora, mas nós temos um pouquinho, sabe por quê? Porque nós somos do mesmo sangue. Nós somos filhos do mesmo Pai. Glória a Deus. Nós recebemos a mesma herança de Adão, de ser pecadores porque errou. Nós também recebemos a mesma herança de sermos salvos, porque teve um que se sacrificou por nós. Amém. Um que levou os nossos pecados, um que levou as nossas dívidas, um que levou todas as nossas enfermidades consigo, um que rasgou o véu do templo que permitia apenas que os perfeitos viessem entrar lá para levar as ofertas alçadas ao Senhor, para perdoar os nossos pecados. E hoje qualquer um que adorar a Ele de verdade, em adoração, pode chegar ali aonde muitos não podiam chegar. O véu foi rasgado. Glória a Deus. O bloqueio foi eliminado. E ali as pessoas teve total condição de estar na presença do Pai. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se você tem condição de estar na presença do Pai, o teu irmão lá fora também tem. Amém. Glória a Deus. Basta apenas uma atitude. Uma atitude nossa de ir buscar e convidar. E uma atitude deles de vir e aqui ser convencido. Ah, mas convencido, pastor, eu vou na casa daquele encardido já há tanto tempo, não consigo nada. Quem convence não é você. Quem convence não sou eu. Mas quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus.
Talvez você venha trazer aqui para o melhor culto, para o melhor pregador que você acha, porque aqui não tem nem melhor nem pior. Tem preferências, isso eu sei que tem. Isso aí é normal em qualquer igreja. Aí você fala, não, hoje eu vou levar domingo lá porque é o pastor tal, vai pregar. Não, eu vou levar no domingo do mês, segundo domingo do mês, porque é o outro pastor que vai pregar. Não, eu vou levar na quarta-feira porque nenhum mala de pastor que vai pregar, já é os obreiros. Né? Então vamos ser assim. Não tem sua preferência. Você pode escolher o dia e levar e nada vai acontecer. Porque não é você que escolhe. Não é você que monta o circo para que a pessoa venha cair. Não é uma armadilha. Evangelho não é uma armadilha que você monta, coloca um pauzinho debaixo de uma pedrinha, amarra a linha, coloca uma isca lá embaixo, a pessoa entra, você puxa e ela é pega. Evangelho não é isso. Evangelho é a hora certa, a hora que o Senhor quer trabalhar. E muitas vezes você traz aqui vários domingos e não convence. Mas de repente você traz uma festinha de criança, onde as crianças vão pular, onde as crianças vão sair tudo suja de farinha, onde as crianças vão bagunçar, vão dançar castias, e a pessoa se convence ali. Glória a Deus. Verdade. Porque a vontade do Senhor não é vontade de ninguém. Não é vontade de ninguém. O momento daquela samaritana chegou naquela hora que Jesus foi lá e falou, me dá de beber. E ela colocou um monte de empecilhos. Mas Jesus chegou no ponto-chave de falar para ela, tu é uma pecadora. Eu vim te dar a água que vai te libertar. Glória a Deus. E é assim com cada um de nós. Cada um de nós somos pecadores, sim, tanto dentro ou tanto fora da igreja. Nós somos pecadores, mas nós bebemos da água que nós nunca mais teremos sede. Glória a Deus. A água que purifica a alma que tranquiliza o nosso coração, a água que tira aquele dedo de seta de Satanás nas nossas vidas. Essa é a água que Jesus tem para dar para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos de samaritanos também, sabia? De chegar ao ponto de sempre colocar um empecilho para que Jesus não toque em nós. Não é? Não, eu não posso ser curado porque eu fumo. Eu não posso ser curado porque eu tomo um corotinho de fim de semana. Eu não posso ser curado porque eu gosto de um joguinho de baralho. Eu não posso ser curado porque eu assisto uma novelinha. Eu não posso ser tratado por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Nós colocamos barreiras. Porque nós escutamos, sabe o quê? As pessoas. Aquela mulher colocava a barreira de Deus, o Deus Criador, que era Deus dela também, de não fazer a obra dela, porque ela escutava os judeus, que simplesmente olhavam para ela e apontavam ela como estrangeira e pecadora, responsável pelo pecado dos pais dela, que se misturaram com outras raças. E nós colocamos nessa situação. Eu não posso ser abençoado porque as pessoas olham para mim e veem o meu defeito. Mas Jesus fala nesta noite, você tem que se convencer que qualquer deslize, qualquer erro da tua vida, Jesus te libertará. Glória a Deus. Se coloque de pé nesta noite e fale com Deus nesta hora. Eu quero que você se coloque no lugar da pior pessoa do tempo de Jesus. Mas esse pastor é doido, você vai ser assim. Você vai se colocar no lugar daquela samaritana, onde todos apontavam o dedo e falavam que ela não valia nada. Você vai se colocar no lugar dela com os seus erros, erros que as pessoas acusam, erros que as pessoas apontam para você. E você vai orar para o Senhor nesta noite. Nesse momento eu chamo a pastora, eu chamo a evangelista Ziane, só a mulherão chama. Eu chamo a missionária e chamo a missionária Sandra também. Vamos vir aqui na frente. E nós vamos orar nesta noite. Cadê o óleo? E você vai ter um encontro com Deus.
Você vai falar com o seu Senhor. Você vai deixar o Espírito Santo agir. Você vai sair do teu lugar. E eu quero que todos saiam do teu lugar, porque não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém ao ponto de chegar e falar: eu não vou porque eu não tenho problemas, porque até aí eu tenho. Você vai vir aqui na frente. Você não vai falar nada para ninguém, porque é o Espírito que quer escutar. Não sou eu, não é essas irmãs. Mas você vai falar com o Senhor, e vai deixar elas surgirem, vai deixar elas falarem contigo através de oração. E você vai se colocar no lugar daquela samaritana ao ponto de chegar e ver que o seu erro ainda é perdoado pelo Senhor. Oremos então. Senhor, neste momento estamos na tua presença, Pai. Glorificando a Ti nessa noite, para que Teu Espírito possa estar agindo